Boa tarde, boa tarde. E aí, galera? Vamos nós mais uma vez. A gente vai continuar aqui dando andamento nos temas que a gente vinha falando a respeito de relacionamento. E hoje a gente vai falar a respeito de individualidade no casamento. Existe individualidade no casamento? Será que existe individualidade? Lembrando que, mais uma vez, eu estou aqui usando o meu próprio livro. Tá na bio aí o link para que você consiga encontrar. E eu estou aqui no capítulo União e Unidade. O que é importante a gente entender quando se fala de individualidade? Uma coisa que a gente precisa entender é que nós somos seres totalmente diferentes. Todos nós, todos os seres humanos são únicos. Não existe uma pessoa sequer que você possa falar, nossa, essa pessoa é exatamente igual a essa. Nem irmãos gêmeos não são iguais. Então, uma das características próprias do ser humano é o fato dele ser um indivíduo totalmente único. Então, por mais que a gente use psicologia, por mais que a gente use algum tipo de ciência para que a gente consiga catalogar os modelos de ser humano, digamos assim, cada ser humano vai ser individual em si. Não existe uma pessoa que é exatamente igual a outra. Então é por isso que a gente generaliza. E eu vou generalizar, é claro, aqui também, assim como a gente faz da melhor maneira possível para que a gente consiga abranger a todas as pessoas. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que por mais que nós estejamos casados com alguém, e nós sabemos que o casamento fala de duas pessoas se tornando uma, isso é casamento, tá? Existe o casamento contrato e o casamento divino. O casamento contrato é a união entre duas pessoas. O casamento divino é a unidade entre duas pessoas. Eu vou estar falando para vocês qual que é a diferença entre união e unidade mais para frente. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, para que a gente consiga entender essa questão de diferencial, é que as pessoas elas se relacionam com pessoas que lhe complementam. Tá? Eu não quero casar, eu não quero me relacionar com uma pessoa que ela seja exatamente igual a mim. Seria muito chato porque ela não teria praticamente nada para acrescentar. Imagina eu conversando comigo mesmo, a gente falaria a respeito de assuntos iguais, mas seria muito sem graça porque ele sempre me falaria tudo aquilo que eu já sei. Ele não me traria nada de novo. Então o que acontece? Existe muito forte essa questão dessas diferenças que a individualidade da pessoa ela traz. E isso tem que ser respeitado. Uma das coisas que você vai ver muito quando se trata de relacionamento é, por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa que falo demais. Eu sou uma pessoa que o tempo todo eu estou falando, eu não consigo ficar em silêncio. Por um outro lado, quando eu encontrar uma pessoa que ela pare e fique me ouvindo, e me ouça, e me ouça, e me ouça, e fale muito pouco, cara, eu vou falar, cara do céu, eu encontrei uma pessoa que ela me dá uma atenção sobrenatural, sabe? Tipo assim, ela para me ouvir e ela me dá atenção e ela não fica me cortando, não fica me atrapalhando na hora que eu estou tentando falar as coisas. Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas elas vão conseguir se encaixar. Uma pessoa que fala pouco e uma pessoa que fala demais. Por quê? Porque um vai complementar o outro. Esse que fica em silêncio sempre vai falar assim, eu gosto dele porque ele sempre tá falando, ele sempre tem alguma coisa, né, para falar. Sempre tem uma história para contar. Então, tipo assim, a minha vida já não é mais silenciosa igual era antes. Agora eu sempre tenho alguém que sempre tá ali falando. Às vezes eu chego num determinado lugar e ele sempre chega e conversa com todo mundo e eu acabo participando ali de uma forma mais passiva. Então existe sempre essa passividade e essa atividade por parte dessas duas pessoas. É correlato, né? E inclusive eu postei alguma coisa falando a respeito disso hoje, a respeito do ativo e do passivo aí. Que esse é um movimento de vida, tá? Se você perceber o desenho que faz lá o eletrocardiograma, do coração quando ele está passando na sua onda lá do osciloscópio, você percebe que ela fica sempre pulsando. Ela vai pulsando, sempre pulsando. E se parar de pulsar é porque não tem mais vida.
Então a nossa vida ela parte disso, atividade e passividade, atividade e passividade, atividade e passividade. A gente sempre tem que estar nesse movimento de um entrega e o outro entrega. O entrega e o outro recebe, depois o outro entrega e o outro recebe. E vai mudando essa dinâmica para que haja vida nesse relacionamento. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber é que todo relacionamento ele é feito de pessoas que são diferentes. Por mais que as pessoas se pareçam, a gente gosta das mesmas coisas, mas tem muita coisa que é diferente. O simples fato de nós sermos pessoas já é totalmente diferente. Aí você coloca mais ainda na balança o fato de que acontece entre um homem e uma mulher. Cara, isso é muito diferente. Eu sempre digo que homens e mulheres, eles não é simplesmente uma questão de sexualidade, é uma questão de seres totalmente diferentes. O homem e a mulher, eles são seres totalmente diferentes. Por mais que às vezes você tem um homem que ele tem um pouco mais de energia feminina, tem uma mulher que tem um pouco mais de energia masculina, e conforme eu falei que eu sempre vou generalizar naquilo que eu estou falando, porque eu estou falando para o geral. O que vai acontecer? Essas pessoas elas vão ser totalmente diferentes na sua forma de agir. O homem e a mulher, apesar de serem mamíferos e bípedes, eles são seres que estão em constante oposição. Lá em Gênesis, quando foi traduzido para o português a palavra que far-lhe-ei uma adjuntora que seja idônea, a palavra original é opositora. Opositora por quê? Segundo os rabinos do hebraico, que faziam a interpretação do hebraico, eles costumam dizer... E aí, Stephen, seja bem-vindo mais uma vez. Eles costumam dizer que a esposa ela é a opositora porque o relacionamento conjugal ele só pode dar certo se existir uma intervenção divina, entende? Porque, inclusive, isso é uma coisa que acontece muito quando você percebe que o casamento acaba, quando existe uma separação, quando existe um divórcio. Aí você vai ouvir pessoas falando assim, cara, você quer conhecer com quem que você casou? Se divorcia dela. Aí você vai ver o inferno que essa mulher vai fazer na sua vida. Aí você vai descobrir o quanto que esse cara ele vai atrapalhar a sua vida. Ou seja, existe uma grande oposição de verdade. Sabe, tipo assim, a pessoa se não tiver Deus nesse relacionamento, o que acontece numa casa, num relacionamento, onde eles não estão conseguindo se colar, eles não estão conseguindo viver realmente um relacionamento. É uma guerra, cara. Eles realmente estão casados numa briga. Eles estão casados num relacionamento que um quer sair por cima do outro, um quer ganhar do outro, um quer se sobressair ao outro. Então realmente existe uma oposição muito forte. É o que eu estou falando, são dois seres totalmente diferentes. E segundo esse pensamento hebraico, só é possível que esse relacionamento dê certo se existir princípios divinos sobre eles, regendo eles. Porque conforme eu sempre falo, tudo parte do pressuposto de que o casamento ele tem essa característica própria de forjar o ser humano. Entendeu? A pessoa que ela entra num relacionamento, ela entra para ser aparada nas áparas dela ali. Ele não vai ser mais a mesma pessoa que era antes. Ela vai ser transformada no seu orgulho, ela vai ser transformada em humildade, ela vai ser transformada em maturidade. Tá, o casamento ele tem esse poder de fazer isso. Então essas pessoas elas são diferentes. Só que o que acontece? Enquanto tá namorando, é lindo, né? Só que depois que isso vira um costume, né? As pessoas elas acabam se rotulando e tal. E a pessoa se casa e passa 1 ano, passa 2 anos. E essa pessoa que falava demais agora, ela começa a cobrar o outro. Falava, mas você nunca me fala nada também. Eu não sei se você está gostando, se não tá, se tá bom, se não tá. Né? E começa a cobrar do outro porque o outro fala menos do que ele. Às vezes se expressa de uma forma diferente. Né? Só que quando eles começaram a se relacionar, isso era o quê? Isso era um atributo especial que lhe chamava a atenção. Agora já é um problema. Você consegue entender que a partir do tempo, à medida que as coisas elas vão evoluindo, e eu já falei isso aqui outra vez também, nós estamos em constante evolução. O tempo todo a gente está mudando. Ou a gente está mudando para melhor ou a gente está mudando para pior. Entendeu? Ou a gente está subindo ou a gente está regredindo no nível onde a gente se encontra. Então, se eu estou evoluindo de uma forma positiva,
aquilo que eram nossos atributos especiais, que nos faziam chamar a atenção um para o outro, que nos faziam congruir, que nos faziam nos complementar, a gente acaba maximizando isso e isso se torna uma grande arma secreta no nosso relacionamento. Isso se torna um grande campo de segurança para o nosso relacionamento. Agora, se pelo contrário, a gente cair naquela rotina e a gente acabar não percebendo aquilo que antes era um benefício, agora a gente começa a ver isso como se fosse um atrapalho. Ah, porque eu sou assim e você é totalmente diferente de mim, por que você é diferente de mim? Então, tipo assim, até as coisas que eram boas pra gente, a gente começa a ver como coisas ruins, entendeu? Porque a gente sempre vai estar em constante mudança. Então é necessário que a gente consiga seguir a vida dessa forma. Essa pulsação da vida, de estar em cima e outro dia estar embaixo, estar em cima e outro dia estar embaixo. Então é necessário que a gente saiba viver cada momento. É necessário que quando a gente está embaixo, a gente saiba resolver aquela questão, a gente saiba discernir aquele tempo que a gente está vivendo, para que a gente não venha estragar tudo agora. Porque vai chegar uma hora que vai estar para cima de novo. E quando chegar aqui em cima é mais fácil de você viver. Só que não para por aqui. É como se fosse realmente um V mesmo da vida. Uma hora você está em cima, só que quem chegou lá em cima, ele vai descer de novo. A vida ela tem essa movimentação. Enquanto houver vida, vai haver movimentação. E é necessário que a gente saiba viver em cada um desses momentos. Não é à toa que você faz uma promessa antes de você entrar nessa aventura chamada casamento. Você faz uma promessa de que independente da situação que acontecer, isso não vai alterar nada no seu relacionamento e na sua vida de casado. Só que na hora que você chega lá embaixo, o que acontece? Você esquece da sua promessa, chuta o pau da barraca. Então isso é uma das coisas que acontece muito. A pessoa ela fica muitas das vezes cego pela situação, pela circunstância, e ela acaba atribuindo ao outro todo esse problema que eles têm vivido muitas das vezes em casal, ou em família, ou a situação financeira, ou a situação de saúde, ou toda a situação de trabalho, tudo aquilo. Eu preciso descarregar em algum lugar, eu preciso de alguma fonte onde eu possa jogar isso para fora. E quem está mais perto é o cônjuge, né? E é a pessoa que acaba muitas das vezes recebendo descargas negativas desnecessárias. Porque até as coisas que eram positivas agora são vistas de uma forma negativa. Então o que eu preciso compreender nessa questão? A primeira coisa é que existe uma individualidade. Eu não posso obrigar que a outra pessoa ela seja do jeito que eu quero. Eu não posso querer que a outra pessoa ela faça o que eu quero que ela faça. Entendeu? É claro que existe um conceito, existe uma cultura, é claro que existe uma educação, existe tudo isso. Né? Existe uma maneira como a gente foi sendo criado e que a gente se conheceu. Então eu sei que essa pessoa ela age dessa forma e eu acredito que o tempo vai passar e a gente vai continuar agindo dessa forma e o tempo vai passando e às vezes uma pessoa muda e o outro continua agindo da mesma forma e isso vai causar alguns embates aí. Então só para que a gente consiga ter uma ideia de uma forma mais ilustrada aqui, uma coisa que acontece muito, por exemplo, normalmente a pessoa que ela é organizada, ela casa com a pessoa desorganizada. Normalmente a pessoa que ela é elétrica, que ela é ligada no 220, que ela está o tempo todo fazendo alguma coisa, ela é casada com uma pessoa que é passiva. Então são coisas que são muito comuns da gente ver. E o que vai acontecer? Se esse casal ele não tiver um controle a respeito do que está acontecendo, da passagem que a vida está fazendo, se eles não conseguirem ir junto na hora que o V está descendo, eles vão se perder no meio desse caminho. E aí, por exemplo, o marido ele chega do trabalho e ele se joga no sofá. E a esposa, ela está na pegada. Ele na cabeça dele ele pensa, cara, eu já trabalhei o dia inteiro, eu quero só paz, eu quero só sossego, eu não quero saber de fazer mais nada. Só que na cabeça dela, ela olha para ele e fala assim, como que consegue, vendo a bagunça que a casa tá, sabe, conseguir sentar e fingir que não está acontecendo nada? Então aqui existe uma guerra de razões, porque todos os dois têm razão, a sua própria razão. É por isso que nós somos seres individuais, porque cada um tem a sua própria razão. Aquilo que eu penso não está errado para mim, e aquilo que ela pensa não está errado para ela. Então aqui que existe uma grande problemática. Porque, conforme eu sempre falo, o casamento ele fala muito a respeito da gente abater o nosso orgulho. Ele fala muito a respeito de eu me negar
para que eu possa fazer a vontade do outro. Entende? Então, quando se trata disso, é necessário que eu faça o quê? Que eu abra mão da minha razão para que eu possa compreender o porquê que o outro faz o que ele faz. E não... Porque a partir do momento em que eu não compreendo o que ele faz, eu julgo o que ele faz. Eu falo, cara, não é possível. Eu estou morto de cansado. E eu falo, mulher, vem aqui sentar comigo aqui. Vamos assistir um filme, vamos ficar quieto um pouco. A gente trabalhou o dia inteiro, vamos ficar de boa. E a mulher fica... Aí que a mulher fica irada. Que ela fala, cara, não tá vendo a situação que a gente se encontra, o tanto de coisa que tem para fazer. Em vez dele vir me ajudar, ele ainda quer que eu vou sentar com ele. E a situação ela vai começando a se complicar um pouco mais, né? Então, existe uma questão muito forte a respeito de razão. A razão é razão, cara. Cada um tem a sua. Você pega um criminoso que ele fez uma chacina lá, ele tem a razão dele. Na cabeça dele, ele tem o porquê que ele fez aquilo. Por mais que aquilo vai chocar a mídia e as pessoas vão falar, cara, ele é um monstro e tal. Na cabeça dele, psicologicamente falando, ele tem a razão dele. Ele sabe por que ele fez o que ele fez. E ele teve um motivo para isso. Então, uma das coisas que a gente pode estar solucionando essa questão, a gente fala muito a respeito de moedas de amor. As moedas de amor são 5 atributos que estão no livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, onde ele fala que cada pessoa ela possui pelo menos 2 linguagens de amor. O que são linguagens de amor? É a maneira como eu entendo o amor. É a maneira como alguém consegue me tocar. Porque muitas das vezes a minha esposa ela está tentando fazer alguma coisa para mim, só que não está fazendo muito efeito. Às vezes ela vem, faz o prato de comida que eu gosto, às vezes ela faz alguma coisa para mim, mandou lavar meu carro, deu banho no cachorro, né? O que ela está fazendo? Ela está fazendo serviços. Isso é uma das linguagens do amor. Ela está fazendo serviço. Só que talvez a linguagem de amor de serviço não funciona para mim, eu não ligo para isso. Aí ela fala, cara, eu estou me matando e ele nem se importa, ele nem me agradece pelo que eu estou fazendo. Entende? Porque ela não está conseguindo me atingir. Porque ela está usando a linguagem de amor errada. E possivelmente isso que ela está fazendo fala a respeito da linguagem dela. Porque normalmente a gente cobra do outro a maneira como a gente fala. Então, agora, por exemplo, vamos supor que a minha linguagem de amor seja tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Tempo de qualidade é olho no olho. É você chegar e falar assim, cara, desliga tudo aí, vamos ficar só nós dois aqui, vamos conversar, vamos sentar um de frente pro outro, vamos colocar uma vela na mesa aqui, vamos ficar um olhando para a cara do outro. Às vezes essa é a minha linguagem de amor. E quando essa pessoa ela faz isso, por mais que não seja a linguagem dela, ela consegue me acessar, ela consegue me atingir com um soco na cara. Sabe, ela consegue me ativar no relacionamento. Então, isso são moedas de amor. Quais são as linguagens que são efetivas aí, que são citadas no livro do Gary Chapman? Tempo de qualidade, conforme eu já falei, é a questão do olho no olho. Tempo de qualidade não é assistir filme junto, não é ir pro cinema, tá? Tempo de qualidade é tempo de qualidade. A pessoa que gosta de tempo de qualidade, ela gosta de coisas a sós, ela gosta de pegar na mão, ela gosta de olhar um na cara do outro e ela gosta de coisas que são únicas entre os dois, que sabe, coisas que só você sabe, coisas que são tipo um segredo entre o casal. É isso, tempo de qualidade é isso, é o nosso momento a sós. E não fala exclusivamente de relacionamento sexual. Tempo de qualidade fala a respeito de atividades em conjunto, tá? Mas que sejam atividades que gerem essa proximidade visual. Então, tempo de qualidade, presentes, eu já falei a respeito disso também numa outra live aí antes. Presentes, tem pessoas que, quando você presenteia a pessoa, e quando eu falo de presente, eu não estou falando a respeito de valor monetário, eu estou falando a respeito de presente. A pessoa, o simples fato dela se sentir lembrada, a pessoa só falta explodir que nem um rojão. Tempo de qualidade, toque físico. Pessoas que necessitam ser tocadas, pessoas que precisam ser abraçadas, pessoas que precisam ser beijadas, pessoas que gostam de dormir agarrado com você. São pessoas que são do toque físico. Essa é a linguagem que ela fala. Palavras de afirmação. Pessoas que precisam ser reafirmadas todo santo dia. Você precisa falar, cara, aquilo que você fez foi incrível.
Nossa, muito obrigado. Olha só o que você fez aqui na nossa casa. Nossa, olha. A pessoa ela precisa ser reafirmada o tempo todo. Você precisa toda hora estar falando para ela o quanto que ela é importante para você, o quanto que ela é especial, o quanto ela é linda. Ela precisa ser reafirmada. São palavras de afirmação. São pessoas que necessitam de palavras de afirmação. E a quinta é serviço. Tá? Serviço é o que eu acabei de dar o exemplo. São pessoas que, às vezes, isso acontece muito com mulher. Às vezes a mulher pensa que o homem ele é do serviço, então ela cozinha para ele, ela lava o sapato dele, ela lava o cachorro dele, ela apara o jardim, ela manda lavar o carro dele, ela faz tudo quanto é serviço para agradar ao marido. Só que o negócio dele não é serviço, então ele não dá ali a importância que ela achava que ele ia dar para aquilo e às vezes ela acaba ficando magoada. Então o que vai acontecer? Conforme eu já tinha falado, mais uma vez repetindo, a pessoa normalmente ela se expressa com a sua própria linguagem de amor. Entendeu? A pessoa que ela gosta de ganhar presente, ela dá muito presente. Entendeu? Ela acha que todo mundo gosta de ganhar... Não que todo mundo gosta de ganhar presente. Mas eu estou falando que a pessoa ela acha que todo mundo se comunica igual a ela. Entende? A pessoa ela acha que... A pessoa do toque físico, ela acha que todo mundo gosta de ser tocado. Ela chega e ela quer abraçar, e ela quer beijar. Ela acha que todo mundo se comunica dessa forma. Entendeu? Sendo que aquilo para ela faz muita diferença. Tá? É aquela pessoa que às vezes você esquece de dar um presente para ela e ela fica... Nossa, eu não acredito que você esqueceu aquele momento, eu não acredito que você esqueceu de fazer aquilo, de comprar aquilo. E, sabe, a pessoa ela fica... Nossa, ela perde o chão, cara, quando... Meu Deus, era a hora de você comprar o presente e você não comprou. Nem que você fizesse um cartãozinho feito à mão, era tudo que ela precisava, você não fez. Por que faz esse... Aí o cara olha e fala assim, nossa, mas precisa de tudo isso? Por que ele fala isso? Porque ele não entende que aquilo é o que há de mais importante na comunicação de relacionamento para ela. É assim que ela se comunica em amor, entendeu? Então, por isso que é necessário que você saiba qual que é a moeda de amor do seu cônjuge. Porque às vezes você faz pouco caso daquilo que é a comunicação mais importante que ele tem, entendeu? Então é fácil de perceber. Quem está casado não precisa nem fazer conta, é só você lembrar dos momentos e do porquê que o seu cônjuge vive pegando no seu pé, ou de alguma briga que vocês tiveram, que ele ficou falando, não acredito que você fez isso, você não fez aquilo, sabe? Tipo assim, ele sempre vai ficar falando que você está em falta naquilo que é a linguagem do amor dele, entendeu? Então se a pessoa ela tem a linguagem do tempo da afirmação, ela vai ficar falando, você nunca fala que gosta de mim, você nunca fala que gosta das coisas que eu fiz, você nunca fala se eu tô bonita, entendeu? Ela gosta do toque físico, ela gosta de ser afirmada, de palavras de afirmação. Então, é necessário que você preste atenção para que isso aconteça. Por que eu tô falando tudo isso? Porque conforme eu falei, as pessoas, elas são totalmente individuais. Então, uma pessoa do toque físico, ela casa com uma pessoa do serviço. E essa pessoa do serviço fica tentando mostrar que ama essa do toque físico, fazendo serviço para essa aqui. Só que para essa daqui não vale de nada. Ela não está nem aí pro serviço que esse aqui está fazendo. Respeito, acho bonito e parabéns. Mas não me tocou, entendeu? Da mesma forma, essa aqui que é do toque físico vai ficar tentando abraçar esse aqui que é do serviço. E ele fala, nossa, esse cara é uma pedra. Ele é insensível. Ele não me abraça, ele não me ama, entendeu? Na cabeça desse aqui que é do toque físico, esse aqui não ama, porque não é do toque, não toca ele da mesma forma que ele toca, entendeu? Então os dois ficam se batendo e eles não conseguem se achar nesse relacionamento, porque os dois estão falando em línguas diferentes. Não bastasse a individualidade, não bastasse a diferença, não bastasse ser um homem ou uma mulher, ainda tem essas questões da maneira como a gente representa o nosso relacionamento e o nosso amor, como a gente expressa o nosso amor, entendeu? Então daí a necessidade de eu conseguir entender qual que é a forma que eu preciso me relacionar com a minha esposa e com o meu esposo. Porque dessa forma fica muito mais simples de eu entender aquilo que ele está falando. Porque quando eu fico tentando entendê-lo com a minha razão, não faz sentido. Quando eu fico tentando ver aquela acusação, aquela reclamação que ele está fazendo a meu respeito, eu falo, cara, isso não faz o mínimo sentido.
Para mim não faz sentido. Porque na minha razão não faz. Só que para ele faz. Porque ele é uma pessoa totalmente diferente de mim. E eu acho que a primeira live eu falei a respeito disso. Que não importa o que eu quero, importa o que ele quer. Se a intenção do meu relacionamento é satisfazer a pessoa através eu falei lá as sete leis do amor, os 7 pilares, né, que você tem que seguir para que você consiga ter um relacionamento. O segundo é serviço. O primeiro é aprendizagem, o segundo é serviço. Então, se a minha ideia é servir essa pessoa, então eu preciso abrir mão daquilo que eu quero para que eu possa servi-lo com aquilo que ele quer. Então aqui cai por terra a minha razão. Aqui cai por terra o meu egoísmo e aquilo que eu acho ou deixo de achar. Por isso que eu falo no relacionamento, às vezes a pessoa fala pra mim assim, cara, como é que eu consigo chegar na minha esposa, no meu marido e falar pra ele que aquilo que ele tá fazendo tá me machucando, aquilo que ele tá fazendo eu não tô gostando. Normalmente a gente chega com críticas. Ah, você é isso, você fez aquilo, você não devia ter feito isso, você nunca comece com você. Nunca comece com você. Toda vez que você for se referir, que você for tentar resolver um problema, nunca comece com você. Porque toda vez que você dispara você vai entrar com um julgamento. Ah, você é muito isso. Ah, você é muito aquilo. Não importa o que eu acho que você é. Porque eu não tenho o direito de te julgar. Entendeu? Eu não tenho a capacidade para isso. Deus ele não me deu liberdade para que eu julgasse a pessoa. Então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é falar a respeito da única coisa que eu tenho. Falar a respeito de mim. Eu não posso falar você é isso ou você é aquilo. O que eu posso falar é, eu estou me sentindo muito assim com aquilo que aconteceu. Sabe aquele dia que você falou assim, assim, assim? Cara, eu estou me sentindo muito assim. Nossa, depois daquele dia eu fiquei assim. Você vai falar a respeito do como você está se sentindo referente a algo. E não o que você acha ou deixa de achar da pessoa. Porque toda vez que você chega tentando resolver um problema, acusando a pessoa, automaticamente você já fez a pessoa entrar no modo de emergência dela. Automaticamente ela já entrou na defensiva e está pronto para atuar. Entendeu? Na hora que você disparou suas primeiras palavras se referindo a ela como você, ele já percebeu, opa, vamos ver o que vai vir depois. Você é, pronto, acabou. Ele já entendeu, principalmente se for homem, ele já entendeu que você está num campo de batalha e pronto para uma discussão. Entendeu? Então o corpo dele, o cérebro já começa a despertar as sinapses ali, opa, emergência, emergência, vai começar uma guerra agora. É assim que funcionam as coisas. Então eu não devo nunca chegar falando a respeito do que eu acho, do que eu deixo de achar da pessoa. O que eu tenho que falar é a respeito do que aquilo está fazendo em mim. É a única coisa que eu tenho uma autorresponsabilidade em cima, é isso. É a única coisa que eu consigo gerenciar, é a maneira como eu me sinto referente a alguma coisa. Eu não consigo gerenciar o que a pessoa é, o que ela deixa de ser. Entendeu? Então por que eu falei a respeito das moedas de amor? As moedas de amor, elas têm valor. É claro que elas têm valor. Isso aqui resolve casamentos. Isso aqui, se todas as pessoas conhecessem e entendessem dessas 5 linguagens que as pessoas podem expressar o seu amor, seria muito mais fácil as pessoas vivenciarem o seu casamento. Seria muito mais fácil as pessoas se entenderem no seu relacionamento. Tá? Mas o que acontece? O problema é que não bastasse o fato de você vivenciar essas 5 linguagens, o fato de você negligenciar essas 5, elas são destrutivas. É o que eu falei aqui, o exemplo da pessoa que é do toque físico e a pessoa que é do serviço. Esse aqui que é do serviço, queria que esse aqui também fizesse serviços para ele. Porque o que eu faço para o outro é, na verdade, o que eu queria receber. Isso é uma lei da psicanálise. Aquilo que eu faço no outro, na verdade, é uma forma de eu expressar aquilo que eu queria receber. Quando eu faço algum benefício para você, e isso inconscientemente falando, é claro que na minha cabeça eu estou falando, nossa, eu estou fazendo porque eu amo, eu estou fazendo porque ele é uma pessoa tão incrível, eu estou fazendo porque eu gosto. Mas na verdade, eu estou fazendo algo que eu queria que você fizesse para mim também. Então quando esse cara aqui do serviço está falando com essa esposa aqui que é do toque físico, ele está fazendo um serviço para ela, o que ele está falando? Faz um serviço para mim. Ele queria que ela também fizesse um serviço para ele. Porque dessa forma ela conseguiria acessar ele e ele se sentiria amado.
Entendeu? Quando essa aqui que é do toque físico atua tocando ele, abraçando, o que ela está querendo dizer? Eu também quero ser abraçada, porque essa é a minha linguagem. Se você me abraçar, você vai demonstrar para mim que você me ama. Entendeu? Então a pessoa ela quer que o outro se relacione com ela na linguagem que ela fala. Então é necessário. Eu até citei um exemplo aqui. Eu falei até a respeito de mim mesmo. A minha esposa é muito do toque físico. Só que eu sempre tive uma carcaça, uma armadura, né, na qual, tipo assim, eu nunca me vi na necessidade de ficar tocando as pessoas, de ficar abraçando as pessoas, né? A gente mora numa cidade quente pra caramba, então pra você abraçar uma pessoa tem que ser necessário, muito necessário. E só que a minha esposa é totalmente ao contrário. Ela necessita de ser, essa é a forma dela falar. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que abrir mão daquilo que pra mim era uma coisa que não fazia o mínimo sentido, para que eu pudesse acessar e falar na mesma linguagem que ela. Agora imagina se eu falasse, cara, isso não faz o mínimo sentido para mim e eu não vou fazer. Eu não gosto, cara. Se quiser, fica me abraçando aí, eu vou ficar assim, ó. Entendeu? O que as pessoas fazem é isso. Isso é negligenciar a possibilidade de você fazer algo construtivo. Então o grande problema que mora aqui não é você não fazer, eu não vou fazer e não vou ter grandes resultados, grandes coisas, vai continuar tudo do mesmo jeito. Não vai. O fato de você negligenciar essa possibilidade tem muito a ver com uma frase do pastor Juscelio. O pastor Juscelio ele fala assim, que tudo aquilo que é potencialmente valoroso torna-se-á proporcionalmente perigoso. Tudo aquilo que é potencialmente valoroso torna-se proporcionalmente perigoso quando é usado da forma errada. Então, da mesma forma que essas 5 linguagens, quando você consegue usá-las da melhor maneira possível, isso é um benefício enorme no casamento de vocês, às vezes tem o poder de restaurar o casamento que está quebrado, que está caído. Da mesma forma, quando você negligencia essas 5 linguagens, o que acontece? A primeira coisa é que a comunicação foi pro pau. Porque se essa é a minha forma de comunicar amor e eu não estou fazendo e não estou recebendo, a gente chega uma hora que a gente fica seco. Nosso relacionamento fica seco e acabou. Acabou, tipo assim, já não tem mais relacionamento. Eu já não me sinto amado e a pessoa que vive comigo também não se sente amada. Porque a gente está seco, a gente não consegue se relacionar, a nossa comunicação relacional acabou. Às vezes a gente se comunica dentro de casa como 2 pessoas que moram na mesma casa, mas a gente já não se comunica mais como casal. Entendeu? Já não tem mais aquele negócio que flui de um para o outro, e vem de lá para cá e daqui para lá. O movimento da vida acabou. Está morto dentro de casa. Entendeu? Então, o que é preciso pensar é que da mesma forma que isso é poderoso para fazer o negócio dar certo, para fazer frutificar, também é poderoso se for negligenciado para destruir. Tá? Daí a necessidade que eu trouxe isso aqui para você. Então o que a gente precisa fazer? Vamos voltar lá ao caso do marido que se joga no sofá e a esposa que chega em casa e fica louca arrumando tudo. E o que é necessário é ouvir com empatia. O que é empatia? Empatia é a característica de eu me colocar no lugar da pessoa. Eu preciso ter essa característica de me colocar no lugar da pessoa para que eu possa entender o que ela está vivendo. Tem um pastor que eu lembro que ele contou um testemunho alguns dias atrás, que ele fala que a esposa dele era louca por limpeza. E ele falava assim, cara, quando chegava sexta-feira, depois do trabalho, mano, cara do céu, ele já imaginava, ele falava, mano, é hoje. Na hora que ele chegava em casa, a mulher já tava com aquela toalha amarrada na cabeça, aquela roupa louca, e ela falava, hoje é dia de faxina, e botava todo mundo pra faxinar. E só que o que é incrível é que, tipo assim, ele colaborava e tal, né, em prol do seu bom relacionamento. E ele fala que, só que toda vez que a esposa dele resolvia faxinar, ela parecia um general do exército e ficava brava e começava a dar ordem e começava a brigar e não sei o que, e sabe, toda vez era daquele mesmo jeito, toda vez era daquele mesmo jeito. E ela falava, cara, tem alguma coisa errada nisso, não é possível, eu contribuo, eu ajudo e tal, a gente tá fazendo, o negócio no fim dá tudo certo, e por que essa guerra toda, essa briga? E num dia eles foram no shopping e ele falou assim pra ela, ó, eu tava esperando um momento especial pra poder falar a respeito disso com você. E eles estavam almoçando no shopping
E ele falou assim, sabe quando a gente vai fazer faxina? Ela falou assim, ele falou assim, cara, você vira outra pessoa, você parece que baixa um trem em você e você fica dando ordens e quer brigar com todo mundo e fica brava. Aí ele falou assim, por que você lembra da sua infância com relação à faxina? Como que era na sua casa essa questão? Aí ela começou a chorar. Ela falou, cara, na minha casa era desse jeito. Quando a gente falava de faxina, sabe, era uma guerra. Eu acho que porque as pessoas, a gente não queria fazer, então a gente fazia na marra, e aí começava o pai brigar, e mãe brigar com o pai, e filho entrava no meio, e começava aquela guerra. Então toda vez era desse mesmo jeito. A gente entrava numa guerra dentro de casa. E até hoje eu nunca tinha percebido que eu fazia isso. Então, muitas das vezes a gente acaba trazendo coisas que a gente nem percebe. Só que é necessário que eu, como cônjuge, eu como marido ou como esposa, eu me coloque no lugar do outro para que eu possa saber o porquê que ele age do jeito que ele age. Por que ele faz o que ele faz do jeito que ele faz. Tudo tem um motivo. Então é necessário que eu tenha empatia o bastante para que eu possa abrir mão da minha razão, que a gente começou falando lá no comecinho, para que eu possa entender o porquê que ele está fazendo daquele jeito. Quando aquele pastor ele teve essa inteligência de chegar no momento propício, ele esperou um momento propício para chegar e perguntar o que acontecia na vida dela com relação àquilo, eles começaram a entender e eles resolveram um problema, cara, que já vinha há muito tempo acontecendo, só que ele já deixou marcado. Na hora que eu tiver a primeira oportunidade, a gente vai desvendar o que está acontecendo, por que ela faz o que ela faz. E eles conseguiram, de uma forma simples, resolver aquilo, e a partir daqueles dias, ela continuou faxinando, ela continuou apaixonada ou louca por limpeza, só que a partir de então eles começaram a se policiar e vivenciar de uma forma com as emoções mais contidas, né? Não precisava daquela loucura, não precisava de briga, não precisava de nada disso. Era uma coisa que ela vinha arrastando, que vinha lá da sua família, entendeu? Então é necessário que nós tenhamos empatia, é necessário que esse cara que chegou e está jogado no sofá, ele entenda a mentalidade da esposa dele. Por que ao invés dela se jogar no sofá junto com ele, ela não para e fica correndo para lá e para cá e faz isso e faz aquilo? Por quê? Se eu me coloco no lugar dela, se eu tento entender o porquê que ela faz isso, ou seja, se eu chego e falo assim, cara, você precisa que eu faça alguma coisa? Você quer que eu faça alguma coisa para te ajudar? Entendeu? Ou você tá vendo que normalmente a mulher faz pelo menos duas coisas ao mesmo tempo, né? Você quer que eu olhe o leite aqui enquanto você está lavando louça? Você quer que eu lave a louça enquanto você passa o pano? Então, tipo assim, sempre tem uma forma de você tentar entender a maneira como a pessoa por que ela tá fazendo aquilo. Então é necessário que um dos dois eles tenham empatia para que eles consigam entender. Sabe o que vai acontecer? No final das contas, esse cara que estava jogado no sofá, quando ele se dispõe e ele abre mão daquilo que era seu desejo, e agora ele vai ali auxiliar a sua esposa, no final o seu desejo vai ser atendido. Porque ele queria que a mulher se jogasse no sofá junto com ele. Só que ela não tinha tempo, porque ela estava correndo atrás das coisas. Mas agora, a partir do momento em que eles dividiram o serviço e que ele está ajudando, agilizando o processo, ela vai terminar mais cedo e vai ter a possibilidade de se jogar no sofá com ele. Quem não quer ficar à toa? Né? Então são coisas muito básicas. O Saulo entrou aí, um abraço pro Saulo, nosso grande amigo lá de Franca, Saulo Pires. Eu falei a respeito de união e de unidade. Quando o casal ele entra nesse processo, a minha bateria está acabando, peraí rapidinho. Acabando aqui já. Quando o casal ele entra nesse processo, e lembrando que esse processo é um desenvolvimento para cima, acontece de você sair da unidade para você vivenciar, ou você sair da união para vivenciar uma unidade. Qual que é a diferença aqui? Conforme eu falei, são dois indivíduos. Só que lá em Gênesis, no capítulo 1, ou no capítulo 2, no verso 24, tem ali o primeiro princípio a respeito do casamento. Ele fala assim, por isso deixa o homem o pai e mãe e tornar-se-á uma só carne com a sua esposa.
Então essa questão de tornar-se-á fala a respeito de um processo. É por isso que quando os dois eles chegam no casamento, tem muita coisa para resolver. Ninguém chega já estamos grudados. Não existe isso. Primeiro vai ter brigas, vai ter uma tentativa de encaixe que não dá muito certo, até que conseguem, aí deu certo. Aí começa um processo ali do tornar-se-á uma só carne. E é aqui que entra a questão da união e da unidade. Conforme eu falei, no casamento contrato, que é o casamento que a gente faz socialmente, inclusive tem pessoas que casam por outros motivos, né, que não é para se viver relacionalmente. É um casamento realmente contrato mesmo. Às vezes a pessoa quer fazer alguma gambiarra na vida e casa com alguém porque precisa do contrato, do papel assinado. 1001 motivos aí. Então aquilo é só um contrato. Eles estão unidos, né? Eles têm uma união contratual. Só que existe uma unidade divina. Por que existe uma diferença entre a questão divina e a questão do contrato? Porque na questão divina ele fala a respeito de uma unidade. Eles vão se tornar uma só pessoa, uma só carne. Então isso aqui faz toda a diferença. Então quando a pessoa ela se torna uma só carne, é aquela diferença que a gente fala a respeito das laranjas, né? Você pega um saco de laranja, é um saco de laranja, tem um monte de laranja ali dentro. Eles estão juntos, então isso é união. Essas laranjas elas estão unidas. Só que se o saco rasga, sai laranja andando para tudo quanto é lado. Então elas estavam unidas. E tudo aquilo que está unido pode se separar. Então num casamento contrato, tem a vigência do casamento que está funcionando agora e tem o casamento que dissolveu, acabou, agora está divorciado. Então isso é um casamento contrato. É uma união. Ele está junto e agora está separado. E no casamento divino? No casamento divino, tornar-se-á uma só carne. Isso fala de unidade. E onde que entra a unidade na laranja aí? Você pega essa laranja, pega esse monte de laranja que saiu rolando pelo chão e você faz um suco de laranja com elas. Agora, aquelas laranjas elas se tornaram uma unidade. Não tem mais como você dissolver aquelas laranjas e fazer elas regredir e colocá-las dentro da casca de novo, não tem mais como voltar para trás. Uma unidade não tem mais como você voltar para trás. É por isso que quando você consegue entender esse processo que passa o casamento, você consegue vivenciar de uma forma muito mais satisfatória. Quando o casamento ele se torna uma unidade, não existe mais a questão de voltar para trás. Sabe, pessoas que vivem falando, se continuar desse jeito eu vou separar, eu vou separar de você. Cara, são pessoas que elas não entenderam a questão de unidade, elas ainda estão na união. Sabe? Aquele tipo de pessoa que fala assim, eu vou casar, mas se não der certo eu separo. Tá errado, tá no lugar errado. Você tá entrando numa pista que só tem mão de ida, não tem mão dupla. Quem te falou que você vai ir e vai voltar? Só tem mão de ida, entendeu? É daí a necessidade, é por isso que por que eu tô falando a respeito de casamento, e sendo que a gente está falando aqui a respeito da diferença de homem e mulher. Porque a partir do momento em que há esse casamento unidade, essas diferenças elas vão se tornar uma complementariedade. Quando o casal eles se unem, até aquilo que era ruim se torna bom. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático que é a respeito de mim mesmo. Eu e a minha esposa, a gente tem 1001 coisas que a gente se opõe. Literalmente a gente se opõe. Sabe, tipo assim, ela gosta do doce, eu gosto do salgado, ela gosta do frio, eu gosto do quente, ela gosta do ar livre, eu gosto do interno, eu gosto de ler, ela gosta de atividades mais lúdicas. Então, tipo assim, é totalmente ao contrário. Só que, pensa comigo, o fato de nós termos nos tornado um só fez com que aquilo que era fraco para mim, eu use a força dela. Aquilo que era fraco para ela, ela usa aquilo que eu sou forte. Então aquilo que é o fraco dela é o meu forte. E aquilo que é o fraco, o meu fraco é o forte dela. Então a gente é forte em todas as situações. Entende? Agora a gente conseguiu acertar as pontas para que a gente conseguisse ser realmente uma só carne. E isso faz com que a gente entre em exponencialidade, que é uma das características que a gente falou, se eu não me engano, na última live.
O que é exponencialidade, Júnior? É o dobro do dobro. Aquilo que você conseguia sozinho, agora você consegue 2 vezes mais rápido. Aquilo aonde você conseguiu chegar só com a força dos seus pezinhos, agora na exponencialidade você consegue chegar sem fazer força para chegar lá. Quando você menos pensa, fala, nossa, como que eu consegui chegar aqui? Porque você tem vivido uma exponencialidade. Entende? Você consegue fazer a força funcionar dos dois aí. Vou dar uma esticada aqui pra gente conseguir terminar. Como que eu consigo resolver essa questão desse casal aí que tá jogado no sofá e o outro que nem um louco limpando a casa? A gente falou a respeito de pessoas que são reativas, né? Pessoas que só agem conforme aquilo que acontece com elas. Ou seja, alguém libera uma ação sobre mim e eu libero uma reação sobre ela. É normalmente assim que as pessoas vivem. O que acontece? Se eu influenciar a pessoa de uma forma positiva, ela vai agir do jeito que eu quero. Nossa, pegou mal agora, né? Nossa, eu vou... Você quer dizer que eu consigo controlar a pessoa? Não é uma questão de controlar. É uma questão da gente conseguir chegar e fazer uma regulagem. Por exemplo, se quando, por mais que esse casamento esteja nesse desentendimento aí, onde um está querendo ficar sentado, o outro está querendo ficar trabalhando, e os dois não conseguem chegar num acordo, eles estão em desacordo só pelo fato dos dois estarem um pensando mal do outro. Então isso tem que ser resolvido. Tá? Um tem que chegar no outro e falar, cara, eu quero ficar sentado, porque e a pessoa vai falar assim, não, mas olha o tanto de coisa que tem para fazer, não tem como ficar sentado agora. Então o que vai falar? Então tá bom, vamos fazer o que você tem que fazer e depois a gente senta. Entendeu? Entrar num consenso entre os dois. Porque a partir do momento em que eu começo a julgar o meu cônjuge, tem alguma coisa errada. Eu preciso ver o que está de errado nisso. E como é que eu consigo fazer com que a pessoa ela consiga me enxergar de uma forma diferente? Muitas das vezes o relacionamento ele já está tão desgastado nessa questão aí, do jeito que a gente passou, parece que aconteceu da primeira vez, né? Ah, é uma primeira vez, aconteceu, ele chegou e ficou jogado no sofá e a esposa foi fazer as coisas. Parece que foi uma primeira vez, mas tem casais que já estão vivenciando isso há anos. A esposa já nem se importa mais, ela já nem chama mais o marido para ajudar, porque ela sabe que ele não ajuda em nada. Entendeu? O marido já nem liga mais, não fica brava, não fica mais bravo porque a esposa não vem participar do seu momento de lazer com ele. Porque já faz anos que ela age desse jeito. Mas de repente agora eu tive inteligência o bastante para entender que eu devo parar de ser reacionário e o que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso influenciar de uma forma positiva. Eu quero mostrar que eu sou um marido diferente. Eu quero mostrar que eu sou uma esposa diferente e eu quero reatar o nosso relacionamento. Eu quero que tenha pulsação, eu quero que tenha vida de novo. Eu quero que a gente volte a se relacionar e que a gente possa usar essa potência que nós temos em nossas mãos para que o fraco dele seja meu forte e que o meu fraco seja o forte dele. Como é que eu faço isso? Influência positiva. Eu vou começar a fazer para aquela pessoa, lembrando das linguagens que a gente falou lá no começo, eu vou começar a perceber naquela pessoa aquilo que ela gosta, a linguagem que ela fala, e eu vou começar a executar isso na vida daquela pessoa. Entendeu? Essa influência positiva vai gerar automaticamente uma reciprocidade nessa pessoa que ela vai começar a te tratar da mesma forma. É automático, não tem o que fazer. Você tem o poder de apertar um botão e fazer o seu marido se tornar outra pessoa. Você tem o poder de apertar um botão e a sua esposa se tornar a pessoa que você se apaixonou. Não faz o mínimo sentido você ter namorado tantos anos com uma pessoa e depois que casou você falar, não era do jeito que eu imaginava. Não faz sentido a pessoa ter mudado, o relacionamento, o sentimento ter acabado. Não faz o mínimo sentido isso. O que mudou foi a situação na qual vocês estão vivendo. O que mudou é o tratamento no qual vocês têm vivido. O que vocês têm feito, isso foi o que mudou. Então o que eu preciso fazer? Você precisa voltar a fazer o que você fazia na época do namoro. Você lembra que você abria a mão das suas coisas para fazer as coisas dela? Você lembra que você deixava de fazer as suas coisas para fazer os gostos dela? Você lembra que você investia um dinheiro que você não tinha para comprar o presente que ia agradar ela? Você lembra? Tá aí o motivo do porquê você conseguiu conquistar ela. Agora, por que você não consegue reconquistar ela? Porque você não está disposto a abrir mão da sua própria razão e do seu egoísmo. É por isso que você não consegue reconquistar e reviver o relacionamento que vocês viviam antes do negócio arruinar. Entendeu? Então é uma questão de influência positiva. Quando a pessoa ela percebe que eu estou entregando o melhor de mim, quando a pessoa ela percebe que eu estou amando ela literalmente com aquilo que ela gosta de ser amada,
a pessoa automaticamente ela vai começar a tentar me entender de uma forma melhor, ela vai tentar ver uma razão na qual eu consiga me adequar para que o relacionamento ele consiga fluir novamente. Suponhamos que todos os dias eu acorde e na hora que eu chego na cozinha, minha esposa ela tá ali fazendo café na pia e eu chego e abraço ela por trás e beijo o pescoço dela. O que vai acontecer? Automaticamente ela vai se sentir amada. Automaticamente. E o que ela vai fazer? Ela vai se sentir na necessidade de fazer esse pulso acontecer. Entendeu? Ela vai fazer esse negócio fluir entre nós dois. Então é uma questão de uma faísca. Sabe? Se muitas das vezes você está vivendo um relacionamento seco, seja você a gota d'água que vai fazer esse negócio acontecer. Se o seu relacionamento já não tem mais fogo, então seja você essa faísca que precisa para fazer o negócio acontecer, para fazer o negócio incendiar de novo. Lembra, mais uma vez, não se resolve falando mal da pessoa. Não se resolve falando, você fez isso ou você fez aquilo. Afirmação resolve. Condenação atrapalha. Toda vez que eu chego na pessoa e afirmo, cara, você é incrível, você é um marido exemplar, só que aquele dia, cara, que você falou aquilo na frente dos meus pais, eu fiquei muito sem graça. Eu fiquei muito sem jeito, sabe? Afirmação. Agora, se eu chego falando assim, nossa, o que você fez, mano? O que você foi falar? Nossa, quem é você para falar aquilo na frente dos meus pais? Você me falou uma besteira daquela. Automaticamente o cara já se sente, primeiramente, envergonhado. Depois, ele já se sente no modo de emergência e ele se prepara para a guerra. Entendeu? Então sempre comece com uma palavra de afirmação, sempre começa reafirmando a pessoa, para que a pessoa ela se sinta bem primeiro. Primeiro dá uma boa notícia, depois você dá uma mordida, tá? Então é assim que funciona. O tempo já foi aqui, mas eu espero que você tenha conseguido compreender essa questão. Somos diferentes? Somos. Temos a nossa individualidade e ela tem que ser respeitada, tá? A minha individualidade ela tem que ser respeitada. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando o meu tempo e a minha individualidade para estar fazendo a minha missão, para estar fazendo o meu trabalho, para estar dando o meu dízimo daquilo que Deus ele me deu. E a minha esposa? A minha esposa está fazendo as coisas dela. Por quê? Porque ela tem a individualidade dela e eu tenho a minha individualidade e a gente aprende a respeitar essas coisas. Ela não me obriga a ficar com ela 24 horas por dia. E eu não obrigo ela a ficar 24 horas por dia comigo. Entende? Então a individualidade ela tem que ser respeitada. Cada um tem a sua individualidade, cada um sabe das suas obrigações conjugais. Primeiramente vem as obrigações conjugais, mas a gente continua sendo indivíduos totalmente diferentes, cada um com a sua métrica, cada um com a sua rotina, cada um com a sua vida em particular. Tá? Somos um? Somos, mas também não podemos esquecer que somos dois. Deus abençoe a vida de vocês. E no demais, se vocês precisarem de alguma coisa, pode escrever aí alguma coisa que talvez eu tenha começado e não terminei a falar, isso é super normal. Mas fiquem com Deus e até a próxima.